Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de quarta-feira aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira, 20 horas. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Gorni Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma atingir resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento com os seus pacientes, certo? Lembrando, galera, essa aula de hoje ela não é uma aula ao vivo. Geralmente as aulas de quarta-feira aqui no YouTube elas são ao vivo, mas por conta das tempestades que têm ocorrido no Sudeste, eu estou tendo uma instabilidade muito grande com a internet acaba aqui de casa. Então, para não atrapalhar o conteúdo, para não ficar uma aula muito travada por conta disso, eu preferi fazer gravado e dessa forma a qualidade desse material ele não é comprometido. Beleza? Então vamos lá, galera. Começando, aterrissando no tema da aula de hoje. Como prescrever proteínas de rápida absorção para melhorar resultados de emagrecimento com o seu paciente, né? Então a gente recebe muitas perguntas sobre isso no consultório. Mas Igor, eu já li sobre proteínas de rápida absorção, proteínas de lenta absorção. Qual é o real impacto, né, dessas proteínas no emagrecimento, na hipertrofia? Tem diferença? Então é nisso que nós vamos focar nessa aula de hoje, beleza? Então aterrissando nesse conteúdo de hoje, é fundamental primeiro entendermos o papel das proteínas no emagrecimento. Então eu já falei sobre isso várias vezes aqui na Escola de Nutrição Esportiva, aqui no YouTube. Sempre que eu tiver oportunidade, eu vou falar sobre isso, porque é um tema muito relevante, certo? O nutricionista, alguns nutricionistas, melhor dizendo, o leigo tende a pensar que um aumento na ingestão de proteínas só tem um papel importante, né, em dietas para hipertrofia, uma vez que essas proteínas serão utilizadas aí na síntese proteica. Mas quando nós falamos de emagrecimento, proteína também tem um papel fundamental. Através do aumento da ingestão de proteínas durante aquele contexto metabólico do déficit calórico, nosso paciente ele vai ter uma melhor preservação de massa muscular. Isso aqui se aplica muito bem para aquele paciente que já tem um baixo percentual de gordura e quer reduzir ainda mais esse percentual de gordura. Então, já emendando aqui, pegando um gancho, e uma outra pauta importante, uma vez que você vai prescrever uma dieta, né, de definição corporal, onde o objetivo que você vai trabalhar com aquele paciente é reduzir um percentual de gordura que já é baixo, né, um aporte maior de proteínas é fundamental para preservar a massa muscular desse paciente. Tudo bem? Quanto menor o percentual de gordura do paciente, mais massa muscular ele vai perder dentro desse contexto metabólico de déficit calórico. Mas Igor, o que é o déficit calórico? É essa diferença negativa entre o gasto do paciente, o gasto energético do paciente e o consumo energético desse paciente. Para o paciente emagrecer, perder gordura, é fundamental que ele esteja em déficit calórico, certo? Uma vez que esse paciente está em déficit calórico, o maior aporte de proteínas vai auxiliar na preservação da massa muscular, beleza? Então aqui a gente tem um papel fundamental das proteínas dentro desse objetivo de emagrecimento e definição corporal, beleza? Outro papel importante das proteínas, né, dentro desse objetivo de emagrecimento e definição corporal é o efeito sacietogênico. Dentro dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, as proteínas é que têm o maior papel, maior potencial de gerar saciedade do nosso paciente. Então imagina essa situação, o paciente está em déficit calórico, fisiologicamente ele tende a sentir mais fome, consequentemente ele tende a furar mais a dieta. Uma vez que você aumenta o aporte de proteínas na dieta desse paciente, né, ele vai ter um efeito maior sacietogênico, né? Consequentemente ele vai furar menos a dieta, né? A probabilidade dele escapar da dieta é bem menor. Isso acontece por uma ação hormonal, tudo bem? As proteínas têm um grande potencial de estimular a produção e liberação de hormônios sacietogênicos no nosso corpo. Isso não quer dizer que os outros macronutrientes não vão fazer, não vão gerar também essa produção e liberação desses hormônios. Mas, uma vez, a partir da ingestão de proteínas, essa produção e liberação ela é maior, certo? Então, pensando também em adesão no longo prazo, que é fundamental para resultados mais expressivos de emagrecimento, a proteína, por conta dessa relação com a saciedade, ela vai influenciar muito positivamente. Então, aterrissando sobre a importância de proteínas em dietas para emagrecimento, nós podemos também falar sobre essas proteínas
de rápida absorção, proteínas de lenta absorção. Vou comentar aqui hoje também sobre proteínas em pó dentro desse objetivo de emagrecimento. Então, em alguns momentos, em algumas oportunidades, o paciente ele vai chegar no seu consultório nem imaginando a possibilidade da ingestão de proteínas em pó, uma vez que ele considera que o objetivo para ele é o emagrecimento e esse tipo de suplementação só é utilizado em dietas para hipertrofia. Então aqui hoje a gente também vai falar sobre a importância, né, e a aplicabilidade de proteínas em pó em dietas para emagrecimento. Mas o que é, Igor? O que é uma proteína de rápida absorção em relação a outras proteínas? Vamos lá, galera. As proteínas, a partir das fontes alimentares, a partir das suplementações, elas têm velocidade de digestão diferentes. Trouxe aqui um quadro que ilustra bem isso. Aqui nós temos números em relação à absorção de gramas de proteínas por hora em diferentes alimentos, em diferentes suplementos. E a gente vê que existe uma diferença significativa entre essas fontes de proteínas. Então, por exemplo, a partir da ingestão do ovo cozido, a gente absorve cerca de 2,8 gramas de proteína por hora, né? Praticamente 3 gramas por hora. O leite a gente tem uma velocidade um pouco maior, 3,5 gramas por hora. Na caseína isolada, cerca de 6,1 gramas por hora de proteína, né, digerida, absorvida pelo nosso corpo. Quando a gente chega aqui no whey protein, no caso nessa tabela, estamos falando do whey protein isolado, mas o whey protein concentrado tem uma velocidade de absorção muito parecida, né? A gente vê que a diferença é significativa, comparando, por exemplo, o whey protein isolado com o ovo cozido. A partir da ingestão do whey protein, essa velocidade de absorção chega a cerca de 10 gramas por hora. Então, certamente, é uma diferença gritante. E isso nós temos muito bem evidenciado na literatura. Então, o primeiro ponto importante da aula de hoje. Igor, existe diferença na velocidade de digestão e absorção de proteínas? E a resposta é que sim. É como se fala, como se propaga muito. Realmente, o whey protein ele tem uma maior velocidade de absorção. Nós podemos considerar o whey protein uma proteína de rápida absorção. Beleza? Mas a grande questão, né, dessa aula de hoje, que nós temos que refletir e levar esse conhecimento para o consultório, é qual é o real impacto disso. O seu paciente ele vai querer saber o real impacto disso. E para associar a sua prática diária do consultório, você tem que saber o impacto da velocidade de absorção de proteínas em resultados clínicos, em resultados de emagrecimento, em resultados de proteína. Tudo bem? Não é porque uma proteína ela tem uma digestão mais rápida que ela vai ser melhor do que outra proteína que tem uma absorção mais lenta. Saber o impacto dessa velocidade no resultado clínico, aquele resultado real do paciente, é muito importante. Até para nós não cairmos em pegadinhas do marketing que são vistas diariamente nas lojas de suplementos, nas lojas de produtos naturais. Então eu trouxe aqui um exemplo clássico, né? O que a gente tem nessa imagem? Um whey protein hidrolisado, certo? É um whey protein pré-digerido, que tem essa proposta de digestão mais fácil, até tem algumas aplicabilidades, posso falar melhor sobre isso em outra aula, mas se a gente analisar, né, friamente esse rótulo, essa embalagem, o que essa embalagem está transmitindo para a gente? A grosso modo dizendo qual a impressão que eu tenho quando eu visualizo essa embalagem. Que essa é uma proteína de rápida absorção. Eu estou vendo aqui um relógio e um raio. Isso me transmite a mensagem de que essa proteína ela é digerida mais rápido. E eles colocam isso na embalagem justamente para transmitir essa mensagem para o comprador. A grande questão é, beleza, entendo que esse whey protein ele tem uma absorção mais rápida em comparação a outras proteínas, em comparação a outras fontes de proteínas, mas, mais uma vez, qual é o real impacto disso? Porque se eu sou leigo e eu interpreto essa embalagem, eu entendo que, por ser mais rápida essa absorção, eu vou ter resultados melhores. Senão, ele não colocaria isso aqui no rótulo, certo? Mas, do ponto de vista científico, qual é o real impacto disso? É isso que nós vamos ver, associando isso com a prática.
Se eu tenho um paciente, né, de 70 quilos, com objetivo de emagrecimento, onde eu estou trabalhando um déficit calórico, se esse paciente consome 210 gramas de proteínas por dia através de fontes alimentares, de fontes de proteína de absorção lenta, tem diferença para um outro paciente, que também tem 70 quilos, que também está consumindo 210 gramas de proteína por dia, só que a partir de fontes alimentares, de fontes de proteína de rápida absorção? Esse é o raciocínio que nós temos que ter, né? Tem diferença na prática e eu já adianto para vocês que não. Com base na literatura científica, pensando nesse objetivo de emagrecimento, não tem diferença comprovada. O que importa para esse paciente é ter esses aminoácidos circulantes na corrente sanguínea o dia todo. Como eu falei, se eu consigo prescrever proteínas em todas as refeições do meu paciente, trabalhando com esse objetivo de emagrecimento, o que eu tenho? Uma maior sinalização sacietogênica, maior saciedade no dia a dia desse paciente, consequentemente, menos escapadas na dieta. Então, pensando nesse paciente com objetivo de emagrecimento, com objetivo de definição corporal, é extremamente interessante e inteligente eu tentar encaixar proteínas na maior quantidade de refeições possível. E aqui eu não estou falando da prescrição dessas proteínas pensando em ganho de massa muscular. Não. Eu já estou considerando que essa proteína, que esse aminoácido, uma vez que a proteína é digerida, uma vez que esse aminoácido cai na corrente sanguínea, eu estou considerando que esse aminoácido vai ser utilizado como fonte de energia. Porém, eu estou preservando a massa muscular do meu paciente. O corpo dele não vai entender a necessidade de quebrar a massa muscular que ele tem para prover esses aminoácidos, uma vez que ele já está fazendo a ingestão dessa proteína exógena. Fez sentido? A proteína através dos alimentos. Fez sentido? Então eu já estou assumindo que essa proteína que eu estou prescrevendo em maiores doses para o meu paciente, ela vai ser utilizada como fonte de energia. Então isso vai gerar preservação de massa muscular, e também maior efeito sacietogênico, mais saciedade na dieta do meu paciente. E associando isso ao tema da aula de hoje, não faz diferença se essa proteína é de rápida ou lenta absorção. Isso que eu vou falar agora não tem comprovação científica, mas de uma forma intuitiva e fisiológica de visualizar esse contexto metabólico. Proteínas de absorção mais lenta, pensando por essa lógica, tenderiam a ter um resultado melhor, porque eu tenho uma absorção mais gradativa. Consequentemente, eu tenho esses aminoácidos circulantes na corrente sanguínea durante mais tempo. Então, definitivamente, uma proteína de rápida absorção não é o mais inteligente para esses casos de emagrecimento. E o mais importante vai ser o consumo total de proteínas ao longo das 24 horas. É isso que mostra esse estudo que eu vou ilustrar para vocês, que eu vou interpretar com vocês nesse momento. Então aqui foram utilizadas duas fontes de proteínas, dois suplementos de proteínas diferentes. O whey protein e a caseína. Como a gente já viu na tabela anterior, o whey protein ele tem uma digestão mais rápida. A velocidade de absorção do whey protein é maior, a absorção mais rápida em relação à caseína. E os pesquisadores, nesse caso, queriam avaliar se a diferença nessa suplementação, onde um grupo fez a ingestão de whey protein e o outro grupo fez a ingestão de caseína, se existia diferença na síntese proteica pós-exercício desses voluntários. Então vamos lá. Esses voluntários fizeram o exercício pela manhã em jejum, e depois desse exercício, um grupo recebeu whey protein, 0,3 gramas por quilo de massa magra, o outro grupo recebeu a caseína, 0,3 gramas por quilo de massa magra, e o terceiro grupo não recebeu proteína, foi o grupo controle. A ideia aqui, como eu falei, é analisar se uma proteína de rápida absorção ela teria um maior potencial de aumentar a síntese proteica nesses indivíduos, certo? E aqui, como a gente consegue avaliar, é um estudo mais voltado até mesmo para hipertrofia, mas nós conseguimos tirar conclusões também para o nosso paciente com objetivo de emagrecimento que seria beneficiado de um aporte maior de proteínas. Então,
Primeira informação interessante nesse estudo. Foram avaliados diferentes momentos pós-ingestão da proteína em pó. Então, de 1 a 3,5 horas depois do treino, considerando que os voluntários fizeram a sessão de treinamento, fizeram um consumo da proteína, um grupo fez o consumo do whey protein e o outro grupo fez o consumo da caseína, de 1 a 3,5 horas depois do treino, olha que interessante, o grupo que fez a ingestão da whey protein teve uma maior síntese proteica muscular. Não teve diferença significativa, mas nós conseguimos entender o porquê que isso acontece. Realmente, o whey protein tem uma absorção mais rápida. Consequentemente, essa síntese proteica maior ocorreu mais rápido em relação ao horário que eles fizeram a ingestão da proteína. Então, essa é a primeira informação interessante desse estudo. No começo, logo depois da ingestão, o whey protein apresentou uma maior síntese proteica muscular. Falando de uma forma simplista, maior potencial para construir massa muscular. E aqui acontece uma virada de chave. De 3,5 a 6 horas depois do treino, ou seja, um segundo momento depois do treino, a síntese proteica muscular ela foi maior no grupo que recebeu a caseína. Então é intuitivo nós entendermos isso. Para o grupo que fez a ingestão de uma proteína de absorção mais rápida, a síntese proteica ela foi maior nas primeiras horas. Para o grupo que fez a ingestão de uma proteína de absorção mais lenta, a síntese proteica foi maior em um segundo momento, de 3,5 a 6 horas depois do treino e da ingestão dessa proteína. Mais uma vez, sem diferença significativa, mas nós conseguimos associar isso com outras informações que nós vimos anteriormente, como por exemplo, a quantidade de gramas de proteína absorvidas por hora naquele quadro que eu mostrei. E o mais importante nesse estudo, onde nós tivemos realmente diferença significativa, representado por esse asterisco aqui, o mais importante desse estudo foi o terceiro momento, quando ele analisou de 1 a 6 horas após a ingestão do whey protein. Tanto o grupo que recebeu o whey protein quanto o grupo que recebeu a caseína apresentou melhores resultados de síntese proteica em relação ao grupo controle. Resumindo, falando de forma mais direta, de 1 a 6 horas depois do consumo de proteínas, não fez diferença se o voluntário recebeu whey protein ou se ele recebeu caseína, considerando que as duas proteínas estavam na mesma quantidade. Não fez diferença em relação à síntese proteica. Fez diferença em relação ao grupo controle que não recebeu proteína nenhuma. Mas entre o grupo whey protein e o grupo caseína, nós não tivemos diferença. Ambos apresentaram uma maior síntese proteica em relação ao grupo que não recebeu proteína. Nós podemos concluir que se a proteína é de rápida absorção ou de lenta absorção, com base nesse estudo, não faz diferença para a síntese proteica. Tudo bem? É um estudo, como eu falei, mais voltado para hipertrofia, mas a lógica se aplica também para o nosso paciente. Estamos trabalhando com emagrecimento. Nós estamos considerando que a proteína ingerida vai ser utilizada como fonte de energia. Vai gerar preservação de massa muscular e efeito sacietogênico. Então não faz diferença se é uma proteína de rápida absorção ou se é de lenta absorção. Fez sentido toda essa linha de raciocínio? Então, se fez sentido, já tira uma foto da tela do seu computador, tira um print do seu celular, se você está assistindo pelo celular, coloca lá no seu Instagram, marca @Escola da Nutrição Esportiva, para mostrar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes que você está se capacitando nessa quarta-feira à noite. Ah, Igor, mas eu estou assistindo a gravação. Não tem problema. A hora que você estiver assistindo esse vídeo, você tira essa foto, esse print e coloca lá nos stories. Certo? Como essa aula é gravada, eu não tenho a oportunidade de tirar as dúvidas de vocês ao vivo. Mas se ficar qualquer dúvida em relação a esse conteúdo, pode mandar para mim lá no Instagram, @Escola da Nutrição Esportiva, que eu vou responder vocês. Beleza? E a gente aterrissa em uma outra pergunta. Ah, Igor, então pensando em dietas para emagrecimento, em momento nenhum seria interessante a prescrição do whey protein? Ou então isso quer dizer que eu não posso prescrever whey protein para o meu paciente? E antes de responder
essa pergunta que está no slide, né, vamos analisar toda essa questão do whey protein no emagrecimento. O whey protein é um suplemento de proteína em pó que pode aumentar muito a adesão do seu paciente à dieta, principalmente se ele não consegue cozinhar proteínas, fontes alimentares e levar para o dia a dia, para a rotina dele, ou então, né, se você já estourou ali no seu cálculo o limite de gordura para aquele paciente, você precisa aumentar apenas a proteína, então você consegue usar essa estratégia para aumentar a quantidade de proteínas na dieta, sem aumentar o aporte de gorduras, porque geralmente fontes alimentares de proteínas estão associadas à gordura, então nós temos vários usos estratégicos para proteínas em pó em dietas para emagrecimento, considerando que o aporte de proteínas em dietas para emagrecimento geralmente é maior do que em dietas para hipertrofia. A grande questão é, com base no que a gente está assistindo na aula de hoje, não precisa ser whey protein. O whey protein, ela é uma proteína mais cara em relação a outras proteínas em pó, tá bom? Essa também é uma informação importante porque a dieta que nós vamos prescrever precisa ser sustentável para o paciente. E o whey protein, ela geralmente é uma proteína mais cara do que outras proteínas que nós temos no mercado. E aproveitando o gancho para responder essa pergunta que está na tela. Igor, em algum momento seria interessante, a prescrição de whey protein? Na verdade, essa seria a pergunta, né? Eu esqueci de complementar. Mas então, você pode prescrever não só whey protein, mas outras proteínas de rápida absorção. Né? Quando eu falo de rápida absorção, geralmente a gente tende a levar para o lado do whey protein antes do treino. Né? Então, como eu já falei na aula de hoje, é interessante colocarmos proteínas na maior quantidade de refeições possível na dieta do nosso paciente. Porém, se o nosso paciente tem um pequeno intervalo entre a refeição X e a sessão de treinamento, né, prescrever fontes alimentares com alto teor de proteínas, com alto teor de gorduras e fibras, pode gerar desconfortos na hora do treino. Tudo bem? Então, nesses casos, a prescrição de uma proteína de rápida absorção pode ser bem mais interessante, pensando nessa questão do conforto durante o treinamento. Né? Não necessariamente você precisa prescrever proteína, né, antes do treino, certo? Isso não vai gerar nenhum benefício extra, mas você tem que fechar o cálculo de proteínas para o seu paciente nas 24 horas. E para isso você pode utilizar também uma refeição próxima do treino, que inclusive pode ser antes. Tudo bem? Nesse caso, se for essa a sua estratégia, se for onde você conseguiu encaixar uma proteína, considerando que em outros momentos do dia você não conseguiria prescrever essa proteína, você pode sim prescrever proteínas de rápida absorção. Nesse caso, vai ser mais interessante do que proteínas de lenta absorção. Beleza? Então, é um momento sim adequado para você prescrever, mesmo nós tendo analisado, mesmo nós analisando, né, que isso não vai gerar maior potencial, não vai gerar nenhum benefício extra, mas nesse caso especificamente aqui, pode aumentar a adesão à dieta por parte do seu paciente e também, né, obviamente, uma melhor performance no treino. E aí, uma vez que a gente entende que proteínas de rápida absorção não têm um efeito melhor, maior, mais benefícios do que proteínas de lenta absorção, você pode inclusive instruir o seu paciente a montar, comprar e elaborar o próprio blend proteico, um blend proteico caseiro. Então, como eu falei, o whey protein é uma proteína, né, mais cara em relação a outras, em relação à albumina, né, em relação à proteína de soja. Então, você pode instruir o seu paciente, né, a comprar 1 kg de whey protein, 1 kg de albumina, 1 kg de proteína de soja. Aqui eu estou dando um exemplo, existem várias combinações de proteínas em pó, porque dessa forma ele vai ter um blend de qualidade que vai estar alinhado com o objetivo dele e com um custo menor. Né? 3 kg desse blend proteico aqui elaborado vai sair mais barato do que 3 kg somente de whey protein. Então o nutricionista ele tem que ter essas diferentes ferramentas no seu arsenal, por assim dizer, para, né, aumentar a adesão à dieta do paciente. Tudo bem? Não existe só whey protein e proteínas em pó. Então também é importante nós entendermos que velocidade de absorção não quer dizer melhora de resultado, certo? Com base nos artigos, com base nas nossas interpretações de hoje,
nós concluímos isso, tudo bem? Então aqui é um exemplo de blend caseiro, você pode, né, analisar outras proteínas no pó, como eu falei, existem várias diferentes no mercado, e dessa forma, né, deixar lá salvo no seu catálogo de prescrições essa orientação para o seu paciente, que é uma forma de tornar a dieta mais sustentável, considerando que o seu paciente, por exemplo, não tenha condições de bancar uma dieta somente com whey protein. Beleza? Então, fez sentido esse conteúdo da aula de hoje? Eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal, então um botãozinho vermelho embaixo desse vídeo. Toda quarta-feira, 20 horas, tem aula ao vivo aqui no YouTube. Essa é uma exceção. E se inscrevendo, né, aqui no canal, se inscrevendo também no link na descrição desse vídeo, você recebe a notificação quando essas aulas estiverem começando. Beleza? Além dessa aula tradicional, quarta-feira, aqui no YouTube, tem a live de perguntas e respostas semanalmente no Instagram. Então não deixe de seguir o Instagram, @escola da Nutriesportiva. Deixa o like nesse vídeo se o conteúdo fez sentido para você, e se ficou qualquer dúvida, independente se você está assistindo na quarta-feira ou se você está assistindo em outro momento, pode mandar lá no Instagram, beleza? Agradeço a atenção de todos vocês e até a quarta-feira que vem.